Um dia você vai fazer alguma coisa muito simples que alguém vai olhar e dizer: Meu Deus do céu, isso é extremamente complexo. Por onde aprender a programar? É mais fácil do que você imagina. Você começa programando. Mas a maioria das pessoas vai lhe dar respostas muito mais complexas do que essa. E eu acredito que isso um pouco deriva da natureza humana. E eu acho que é ainda pior em outras áreas. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu li um texto de pedagogia, porque minha ex-esposa, na época esposa, estava fazendo uma faculdade na época. Eu li o texto e expliquei para ela. É simplesmente isso. Estão dizendo apenas A, B, C. Tá, mas é só isso? Eu sim. Ela estava no primeiro semestre e ali estava um texto com uma linguagem extremamente complexa, usando diversos termos muito especializados, muito comuns na área da pedagogia, para transmitir uma ideia simples. Isso às vezes acontece. A necessidade do ser humano de tornar complexo algo simples. Isso valoriza o próprio conhecimento. Vemos isso também, em particular no Brasil, no direito, onde você lê um texto e você percebe claramente que aquele texto é completamente incompreensível para alguém que tem um domínio mais pobre da língua portuguesa, alguém que não teve as mesmas condições de fazer uma boa escola, às vezes não tem nem segundo grau, e ele está lendo aquele texto, ele não vai conseguir entender nada. Claro, porque aquele é um texto que exige um conhecimento de um advogado, usa uma série de expressões em latim, etc. E você olha, às vezes o que está dito ali, o que está por trás é simples. Está simplesmente sendo dito alguns conceitos, referenciando algumas leis, etc. O que hoje em dia tu pega na internet, vai lá e vê a lei, mas todos usando uma linguagem complexa. É natural do ser humano tentar aumentar a complexidade das coisas. Existe uma certa complexidade necessária. Eu vou mostrar aqui em programação uma complexidade necessária, mas ainda assim vou mostrar que é simples, porque toda a complexidade, na verdade, se resume a coisas que você não conhece, que formam aquele algo complexo. Quando você divide no que compõe e quando você entende que cada componente daquela coisa complexa é algo simples, fica fácil de aprender. Mas se isso também está complexo para você, eu vou mostrar de uma forma simples. E já vou mostrar no formato de como aprender a programar. E ao final, eu vou mostrar o que a gente tem de formas de você aprender a programar. Porque também uma coisa que vamos ver aqui é que cada um aprende do seu jeito, no seu ritmo, na sua forma. Então nós temos aqui várias coisas, vários recursos gratuitos e pagos que nós oferecemos na plataforma Eu Curso para você. Mas vamos começar pelo início. Vamos começar por aprender a programar. Eu estou aqui no navegador Chrome. Faço o que eu faço todas as noites, além de tentar conquistar o mundo. Digito about blank. Boto botão direito, inspecionar. Clico em console. Nós poderíamos vir aqui e simplesmente, que eu já fiz muitas vezes, escrever alerte olá mundo. E dizer para você fazer o mesmo, porque a gente diz, ó, você fez um primeiro programa. Um programa de uma linha. Mas aí, não, vamos fazer algo mais complexo que você vai ver, que você vai conseguir reproduzir, entender e eventualmente conseguir fazer também. Nós vamos fazer um programa que transforma de graus Celsius em graus Fahrenheit. Nós vamos fazer passo a passo isso. Observa, nós precisamos que o usuário coloque a temperatura em graus Celsius, para que a gente possa transformar em graus Fahrenheit, certo? Então, para isso, nós precisamos conhecer um comando que recebe dados do usuário. No JavaScript, isso aqui tudo é JavaScript, eu estou no console JavaScript. Aqui eu posso dizer prompt. Este é o comando que permite que a gente peça alguma informação para o usuário. Eu escrevo prompt, prompt, fecha parênteses, estou chamando a função JavaScript de prompt. Essa página diz nada e pede alguma coisa. Certo? Ok. Mas eu preciso colocar aqui um parâmetro entre com a temperatura.
Se eu coloco aqui dentro, entre parênteses, um texto, ele vai me exibir isso na janela. E isto é o que esta função faz. Cada função pode receber um parâmetro diferente, que inclusive pode ser um número, pode ser outras coisas que você aprende quando está estudando programação em JavaScript. Por exemplo, nos nossos cursos, pode inclusive ter mais de uma coisa. Eu posso colocar 1, 2, 3, 4 parâmetros. O prompt recebe um parâmetro e é uma string, é um texto. Eu escrevi entre com a temperatura. Ok. 100 graus. 100 graus Celsius. 100 graus Celsius é 212 graus Fahrenheit. Aqui, apareceu 100 aqui. Muito bem, fizemos a primeira parte desse programa. Veja, eu vou gastar bastante tempo aqui porque eu vou mostrar tudo que nós precisamos para converter de Celsius em Fahrenheit. Vai ser uma aula, inclusive, de física de conversão de temperaturas para você ver como nós estamos construindo tudo aqui para um programa simples. Ao final, você vai ser capaz de criar um programa de converte Celsius para Fahrenheit ao final de um vídeo de alguns minutos. Espera aí, se você aprender ao final de um vídeo de alguns minutos como converter Celsius para Fahrenheit num programa que você escreve, bom, não pode ser tão difícil aprender a programar, porque você aprendeu a fazer uma pequena coisa em alguns minutos. O prompt, se você já aprendeu, prompt aqui retorna o número. Se você não aprendeu ainda, abra o browser, escreva about blank, botão direito, vá no console e escreva 1, 2, 3, quantas vezes precisar. Até que você diga, ok, eu entendi que se eu digitar prompt, parênteses, abre aspas, alguma coisa, aspas, parênteses, ponto vírgula, eu entendi que isso vai abrir uma janela, vai colocar uma mensagem, vai esperar que eu digite alguma coisa e vai retornar essa coisa. Muito bem. Funções como prompt podem retornar. O prompt retorna o que você digitar. Pois bem, mas o que eu faço com esse retorno? A primeira coisa é guardar em algum lugar. Imagine que você está ali, chegou alguém para entregar um formulário, o cadastro dele, e você tem lá o cadastro de todos os clientes. Você tem que pegar aquele formulário e botar numa gaveta e guardar. Porque quando você precisar, você pega a gaveta, abre e tira de novo. Nós fazemos isso o tempo todo. Nós guardamos tudo que chega no que nos chama de memória de curta duração. Usa outro mecanismo completamente diferente do computador. Muito cuidado com aquelas pessoas que dizem aqui no computador funciona que nem uma mente humana. Não funciona, mas de uma forma ou outra nós guardamos a informação. Inclusive temos um limite para o que nós conseguimos guardar na memória de curta duração. Então, nós guardamos informações. O computador também, ele guarda informações. Para isso, em JavaScript, nós vamos usar uma variável. Eu crio variáveis usando let. Tudo letra minúscula. Às vezes eu já vi pessoas escrevendo o let com L maiúsculo. E aí não sabe porque não está funcionando. Let com tudo letra minúscula. Let o quê? O nome dessa variável. Por que eu preciso de um nome? Porque depois eu vou criar. É como se eu botasse. Estou botando aqui. Ficha 1 é o nome. Me dá a ficha 1. Vai lá e pega a ficha 1. Nós vamos chamar de temperatura. Temperatura. Let temperatura. Temperatura vai guardar nossa temperatura em Celsius. E eu uso o igual, que em programação, no geral, não é usado como o igual da matemática de comparação. O igual da matemática se usa igual, igual. O igual é um recebe, é um atribui. Temperatura vai receber o que eu colocar aqui do lado direito. Se eu colocar let temperatura igual a 100, eu tenho agora que temperatura vale 100. Certo? Está aqui, 100. Se eu fizer... eu dei antes um alert olá mundo. Se eu fizer um alert temperatura, observe que não está entre aspas, porque se estivesse entre aspas, assim como ele exibiu olá mundo, ele exibiria temperatura. Mas aqui eu estou chamando a ficha 1. Me dá a ficha 1. Aí tu diz ficha 1. Não, me dá a ficha 1. Eu não quero que tu diga a ficha 1. Eu quero que tu pegue a ficha 1 e me leia, por exemplo, o conteúdo dela. Eu quero que tu leia o conteúdo de temperatura. Não quero que tu me dê um alerta escrito temperatura. Eu quero que tu dê um alerta escrito o valor de temperatura. Então, como não está entre aspas, ele diz, bom, isso aqui é uma variável. Ela vale 100. E aí ele exibe 100. Bom, eu posso ter let temperatura. Não é igual a 100. É igual a prompt entre com a temperatura, que vocês já aprenderam a fazer. Let temperatura igual a prompt entre com a temperatura.
E agora eu não vou botar 100, eu vou botar 0, que é 32 em Fahrenheit. Então, só o que vocês precisam lembrar é que Fahrenheit, o 0 no Fahrenheit é 32, o 100 no Fahrenheit é 212. Isso aqui vai servir, inclusive, como aula de física. Se alguém está no segundo grau, já acompanhe também. Ok, 0. Bom, adivinha só. Se eu agora botar alert temperatura, eu estou subindo com o teclado e ele traz o novo comando. Não precisa digitar de novo. Alert temperatura, ele exibe 0. Porque aqui eu tinha atribuído 100. Aqui eu atribuí o que você, o usuário, digitar. Pois bem. Então agora eu posso ter um let Fahrenheit. A parte mais difícil é escrever certo. Fahrenheit. Se eu botar Fahrenheit igual a 32... Fahrenheit agora vale 32. Eu botei temperatura como 0, botei Fahrenheit como 32. A única coisa é que eu é que fiz a conta, né? Mas tudo bem. Agora eu vou exibir a temperatura em Fahrenheit. Alert. A temperatura em Fahrenheit é... Bom, aí vem a parte mais difícil. Olha só. Existe uma coisa que é a concatenação. Concatenar, uma pessoa diz, concatenar, não conhecia essa palavra. Então, juntar. Existe uma coisa que é o juntar. Juntar duas strings. Junta uma com a outra. Se eu colocar a temperatura em Fahrenheit é 32, certo? Eu juntei essa string com essa string e aí dei um alert de a temperatura em Fahrenheit é 32. A temperatura em Fahrenheit é 32. Inclusive, eu posso trocar isto aqui por uma variável. A temperatura em Fahrenheit é Fahrenheit. Enter. A temperatura em Fahrenheit é 32. Fiz a conversão da temperatura. A temperatura em Fahrenheit é 32. Tudo bem. Então, o que nós fizemos até agora? Nós vimos o prompt, que você já deve ter repetido algumas vezes. O alert, que você já deve ter repetido algumas vezes. A diferença é que o alert só mostra uma janela com um texto, o prompt mostra uma janela com um texto e tem um espacinho para você digitar. E o que você digita, ele retorna. E nós vimos que eu posso criar variáveis. Let temperatura, let Fahrenheit, e atribuir a ela. Let temperatura igual a 100, let temperatura igual a prompt entre com a temperatura. Let Fahrenheit igual a 32. E agora, o que nós vamos fazer? Bom, vocês lembram que eu falei que se é 0 graus centígrados é 32 Fahrenheit? Então, teoricamente, se eu tenho 0, eu só preciso somar 32. Então, por exemplo, let Fahrenheit é igual a temperatura, que era Celsius, poderia chamar de Celsius. Se eu fosse fazer de novo, eu chamaria de Celsius, porque já deixa claro, a variável tem claro o que ela é. Então aqui teria um erro conceitual, mas vai funcionar do mesmo jeito. Eu posso dizer que Fahrenheit igual a temperatura mais 32. Se for 0, vai virar 32, certo? Alert temperatura em Fahrenheit é 0,32. Beleza. Por quê? Porque temperatura eu tenho que transformar em inteiro. Eu tenho que transformar em number. Eu não sei que eu explicar essa parte mais complicada aqui, mas eu tenho que falar. Temperatura é uma string e ele fez uma concatenação de duas strings. Se eu botar mais temperatura, ele transforma a temperatura que era uma string em number. Tá? É uma parte mais dificilzinha, mas tudo bem. E agora a temperatura em Fahrenheit é 32. Tá, mas é que não é esse o cálculo do Fahrenheit. Se é o 0, é 32. Mas se é o 100, não é 132. É 212. Por quê? Porque enquanto tu subiu 100 graus em Celsius, quanto tu subiu em Fahrenheit? Tu subiu 212, que é a temperatura de 100 graus, quando é em 100 graus Celsius, quando a água evapora, é 212 em Fahrenheit, e quando era 0, era 32. Então, na verdade, tu subiu 180 graus. Cada 100 graus que tu subiu em Celsius, tu subiu 180 em Fahrenheit. Tanto que era 0 graus Celsius, subiu 32. Quando subiu 100 graus, tu subiu 180 mais 32. Conseguem perceber que para cada grau Celsius eu estou subindo 1
1,8 Fahrenheit, tanto que se eu subir 100 graus Celsius, eu vou subir 180 graus Fahrenheit, e de 32 ele vai virar 180 mais 32. Então, na verdade, a temperatura em Fahrenheit é a temperatura em Celsius vezes 1,8, zero não vai fazer diferença, mas 100 eu vou aumentar 180 mais 32. Então, let Fahrenheit igual a temperatura vezes 1,8 mais 32. Vai dar a mesma coisa, vai continuar em 32, certo? Mas se eu botar temperatura, agora eu não preciso botar o let é só para criar a variável, agora eu só estou atribuindo. Temperatura é igual a 100, também não vou ter o let, vou botar só aqui. Fahrenheit é igual a 212. Fahrenheit é igual a temperatura vezes 1,8, porque para cada 1 grau Celsius tu sobe 1,8 Fahrenheit, e mais 32, porque o 0 grau Celsius já começa em 32 Fahrenheit. Aula de física grátis juntos aqui, termometria. Ok, então agora, se vocês entenderam tudo isso aqui, como se faz um programa? Eu vou usar o Shift Enter para ele ficar fazendo os Enter, senão quando eu dou Enter ele executa, certo? Então, let, agora vamos fazer certinho o programa. Celsius é igual a prompt, entre com a temperatura em Celsius. Shift Enter. Let Fahrenheit igual a Celsius vezes 1,8. Não precisava dos parênteses porque a ordem é essa, mas a parênteses sempre nunca faz mal, né? Botar mais parênteses nunca matou ninguém. Let Fahrenheit igual a Celsius vezes 1,8 mais 32. Zero é 0 mais 32, 32. 100 é 180 mais 32, 212. Então, chegamos no 0, chegamos no 212. Alerte, a temperatura em Fahrenheit é mais Fahrenheit. Por que aqui eu não precisei botar o mais? Posso botar, tá? Por que eu não precisei botar o mais? Porque aqui ele sabe, é uma multiplicação, ele sabe que o Celsius tem que ser um número. O problema é que o mais tanto soma números como concatena, junta strings. Por isso que deu aquele probleminha antes. Então, na verdade, esse código vai funcionar só assim. Por isso que eu achei que não ia precisar mostrar essa coisa um pouco mais complexa, mas como eu fiz um exemplo no meio, deu problema. Então, é isso. Se vocês conseguirem entender isso, se vocês conseguirem praticar, faz o prompt, faz o alert, faz cada um desses pedaços, pratica. No final do dia de hoje, tu pode dizer para qualquer um, olha, eu não sei programar, mas assim, fazer um programa que converte de Celsius para Fahrenheit eu consigo. Em alguns minutos tu aprendeu a programar. Por onde eu começo? Por aqui. Não ouça aquelas pessoas que dizem programar é muito difícil. Tem que ter muita teoria, tem que ter muita matemática. Tu vai ficar meses estudando coisas. Aí tu fala com alguém, não, eu fiz uma faculdade ainda, mas de tecnólogo em análise de sistema, mas eu não aprendi a programar. Não deixem que a complexidade tome conta de vocês. Não se deixem enganar pela complexidade. Quando você entende cada parte, no início desse vídeo, se tu nunca viu um programa, tu ia olhar isso aqui e dizer, tá, peraí, não estou entendendo nada. Nunca vou aprender a programar. Será que agora, 20 minutos depois, tu ainda diz isso? Prompt. Prompt é para tu abrir uma janela, que tu digitar dela volta. O igual faz com que isso aqui, que é uma variável, receba. A variável é como se fosse um dado que fica numa gaveta, uma ficha, uma coisa que tu pode depois tirar. Aí criei uma outra variável, ela pegou essa, multiplicou por 1,8 mais 32. Aprendi de graça também como fazer a conversão entre qualquer dois tipos de escalas termométricas. O alert exibe um alerta. Esse mais aqui ele está somando números. Esse aqui está juntando strings. Qual a temperatura? 50 graus Celsius. 122. No meio, entre o 32 e o 212. Por onde começar a programar? Por aí.
Eu comentei também que ia falar um pouco sobre os nossos recursos. Aqui na descrição eu vou colocar, além do nosso canal do YouTube, que já aproveite, curta, inscreva-se, marque o sininho, porque todo dia eu posto um novo conteúdo de programação. Eu vou colocar aqui um canal de WhatsApp, onde a gente está sempre colocando promoções, e-books, coisas. Um canal do Telegram, que também a gente também está sempre divulgando isso. Um grupo no Facebook, que a gente criou específico, uma comunidade para quem está começando a aprender programação. E ali a gente tem uma série de cursos, conteúdos. Eu vou colocar o nosso site também. Você pode contratar nossos cursos se quiser, ou pode acompanhar nossos conteúdos gratuitos. Como eu falei, além de alguns cursos gratuitos, todo dia eu posto um novo vídeo aqui de programação. Se você quiser só acompanhar esses vídeos, reproduzir eles, se todo dia você aprender um pouquinho mais de programação, aprender um novo programa, assim você vai estar dando pequenos passos simples para chegar num nível muito mais avançado de programação do que apenas 3 linhas, sem nunca ficar imerso numa complexidade de muito difícil, de coisa do tipo. Porque a complexidade é as pessoas que criam. Quando você olha, tudo pode ser dividido em pequenas partes simples. Se parece complexo, é porque não dividiram em partes simples e explicaram cada uma para você. Você pode pegar um texto enorme jurídico lá, se cada frase daquelas, cada expressão em latim é uma coisa muito simples. Se tu sabe todas elas, aquilo é simples. Mas alguém que não sabe, olha, não entende nada. Alguém que não sabe isso aqui, olha, diz, não estou entendendo nada. E, no entanto, coisas simples, que em 1 minuto eu expliquei o prompt, 1 minuto expliquei o alerta, 1 minuto expliquei a variável, entendendo cada uma dessas coisas. Em 1 minuto expliquei como calcular, como converter entre, não precisei olhar na internet, como converter entre Celsius e Fahrenheit, mesma explicação da física. Nada aqui é realmente complexo quando você entende cada uma das partes. Essa é a moral de hoje. Torne simples, aprenda o simples, aprenda pequenas coisas simples, programe pequenas coisas simples e pratique elas. Aos poucos, um dia você vai fazer alguma coisa muito simples que alguém vai olhar e dizer: meu Deus do céu, isso é extremamente complexo, e tu vai de repente se dar conta que alguns meses antes aquilo pareceria extremamente complexo para você, mas que você foi fazendo coisas simples e sempre foram coisas simples, só que uma sendo construída em cima da outra. É assim que se aprende a programar, é assim que se aprende qualquer coisa complexa. Na verdade, são pequenas coisas simples que vão se juntando. O que você precisa é aprender na ordem certa e absorver cada conhecimento, a praticar cada conhecimento. Espero que tenha gostado. Novamente, se gostou, curta, inscreva-se, marque o sininho. E ao final aqui temos algumas playlists, algumas básicas, algumas avançadas de programação. Comece com as básicas, comece com as mais simples e você vai ver que não é tão difícil ir chegando até um nível realmente em que você começa a programar coisas avançadas. Muito obrigado.